Olá pessoal, nesta videoaula eu vou apresentar para vocês como fazer a instalação do Lubuntu versão 20.04.1 LTS. Primeiramente, baixo o sistema operacional Lubuntu, já que eu vou utilizar numa máquina virtual, então eu vim aqui no lubuntu.me/downloads, baixei a minha versão aqui por 64 bits, um arquivo ISO. E aí eu coloquei aqui no VirtualBox, como eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, como criar uma máquina virtual. Eu vou utilizar aqui o VirtualBox, eu criei minha máquina virtual. E aqui em configurações, vim aqui em armazenamento. E em armazenamento da minha máquina virtual, eu selecionei o arquivo que eu baixei, o arquivo compactado do Lubuntu. Como eu mostrei na aula anterior, né? E aí eu vou começar a instalação do Lubuntu. Seleciono a minha máquina virtual, clico em iniciar. Bom, primeiramente ele vai iniciar aqui para escolher aqui a linguagem, né? Vou escolher aqui Português Brasil. Você pode iniciar aqui o Lubuntu, então vou iniciar para poder fazer a instalação. Bom, aí nós temos a interface inicial do Lubuntu 20.04, que foi iniciado pelo CD, como se fosse o Live CD, né? Então, assim, falando um pouquinho do Lubuntu. O Lubuntu ele é um projeto derivado da distribuição Linux Ubuntu, que utiliza um ambiente desktop LXQT. Anteriormente era usado o LXDE, né? E seu principal diferencial desse ambiente é que está, justamente no seu desenvolvimento, foi focado para computadores e notebooks antigos com menos de 512 megabytes de memória RAM. Então, o nome Lubuntu é uma combinação do LXQT com o Ubuntu, sendo que esse LX é como se fosse um lightweight, é como se fosse assim, uma coisa leve, um ambiente leve, é desktop environment, né? Então, basicamente como se fosse um Ubuntu leve, ok? Então, vamos começar aqui a instalação do Ubuntu. Clica aqui em instalar o Ubuntu. No caso, instalação aqui Português Brasil. Próximo. Aqui você vai escolher a região. Aqui você vai escolher de acordo com o seu padrão de teclado. Então você pode testar aqui. Ok, escolhi meu teclado. Aqui você vai escolher as partições. Tá? Ele está dizendo que o Lubuntu vai ser instalado nesse HD aqui, que é o único HD virtual que a gente criou no vídeo anterior, né? Que foi de 15 GB. Então, a gente não precisa fazer nenhum particionamento, a gente vai só pedir para apagar tudo desse HD virtual aí e instalar o sistema operacional. Se a gente fosse, no caso, criar um dual boot, a gente teria que fazer esse particionamento, mas não vem ao caso aqui. É apenas utilizar uma máquina virtual simples para testes, então basta colocar aqui apagar disco, que ele vai excluir todos esses dados desse HD virtual e vai instalar o Ubuntu. Então, aqui como é que vai ficar atualmente, não tem nenhuma partição alocada, e depois ele vai ficar com uma partição total, né, no Ubuntu ST4, ocupando lá os 15 GB. Gerenciador de inicializador, ok. dev/sda. Bom, aqui você vai colocar o nome do usuário, por exemplo, vou colocar aqui meu nome. Já automaticamente preenche o usuário que eu quero entrar. E aqui eu vou colocar minha senha, uma senha. E vou repetir aqui a senha. Entrar automaticamente sem perguntar pela senha? Não, vou deixar aqui o sistema operacional peça para que eu digite a senha. Bom, aqui eu tenho um resumo de todas as configurações que eu fiz anteriormente. No caso aqui um resumo de localização, que eu coloquei aqui América, Recife, idioma do teclado, idioma do sistema, teclado aqui, melhor dizendo, tá aqui as partições.
O que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova tabela de partição, enfim, sistema de arquivos, vai instalar o Ubuntu na nova partição no ext4, né, do tipo, e instalar o gerenciador de inicialização no /dev/sda. Bom, clique em instalar, está prestes a fazer as alterações. Vou instalar agora. Aí no caso ele está instalando o Ubuntu na nossa máquina virtual. Terminou a instalação, né? Ele pede para reiniciar. Clique em concluído. Pedir para remover a milha de instalação e pressionar Enter. E aí a nossa máquina virtual aí já está iniciando com o Ubuntu pelo nosso HD virtual. A máquina virtual que eu criei aqui, ela tem 1 GB de RAM. Pronto, aqui é a interface inicial do Ubuntu. Eu vou colocar a minha senha aqui com o meu usuário, né? A princípio ele vai pedir para que o sistema seja atualizado. E aí você vai vir aqui em Upgrade e vai atualizar alguns pacotes aí, né, que são necessários. A princípio não vou fazer isso agora. Vou mostrar aqui algumas coisas do Ubuntu. Então, por exemplo, o Ubuntu já vem com muitas ferramentas. Ó. Por exemplo, a ferramenta Dark, né, Kcalc, Kliper, né, QtPass, TextInfo, né, o Vim, aqui o LibreOffice Mesh, né, ó, já vem com o LibreOffice, o Calc, o Draw, o Impress, o Math, o Writer. Aqui a internet já vem com o Firefox, que tem um joguinho que vem com ele, 2048 QT. A gente tem aqui o K3B, né? E o VLC, bem conhecido. Aqui em sistema, a gente tem alguns, por exemplo, ó, que tem um HTOP, gerenciador de partições. Vou selecionar aqui o HTOP. O HTOP aqui, nesse momento, está mostrando que eu estou usando 313 MB de memória RAM, né? Aqui de 981 MB. Ou seja, ele utiliza realmente muito pouco memória RAM. Isso é bem interessante para a gente testar e utilizar nas nossas máquinas. Aqui a gente tem o QTerminal suspenso, né? No caso aqui, o QTerminal, terminal normal, né? Vou colocar aqui free-h. E a gente tem aqui, ó, de 1 GB de RAM, mais ou menos, a gente tem 303 MB sendo utilizado. DF aqui, para ver o espaço de HD que está sendo ocupado, né? Ok, disponível aqui, ó, tem 15 GB, né? Sendo usado mais ou menos aqui 5 GB e 9 GB, mais ou menos 9 GB disponível. Ou seja, só na instalação ele já usou mais ou menos 5 GB. E tem uma coisa aqui interessante, que ele já vem também com QTerminal suspenso, né? Que é da interface QT, por isso que ele tem muito Q aqui no... Então ele fica aqui suspenso, você digita aqui algum comando, por exemplo, "-h" aqui, então ls, por exemplo, né? E aí você pode clicar aqui em outra tela e ele some. Mas aí você pode apertar lá o F12 e aí ele volta para o terminal onde você estava anteriormente, né? Que é isso que é a característica dos menus suspensos, né? Que você pode abrir e fechar rapidamente utilizando a tecla de atalho.
é basicamente isso, a respeito da instalação do Linux. Então, agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.